No programa de hoje, vamos conversar com o vereador da cidade de Natal pelo PTB, Luciano Nascimento. Com ele, vamos falar sobre sua atuação parlamentar, e o que está programado ao longo do mandato que ele vai desenvolver como vereador da cidade de Natal. Ele que preside a Comissão de Esportes e também integra a Comissão de Turismo e a Comissão de Saúde na Câmara Municipal de Natal. Vereador Luciano, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá a todos os telespectadores, ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, vereador. Iniciei a nossa entrevista perguntando quem é Luciano Medeiros e por que Luciano Nascimento. Quem é Luciano Nascimento e por que Luciano Nascimento resolveu entrar para a política? Luciano Nascimento, Robson, é um morador do bairro Nazaré, aqui da Zona Oeste de Natal, filho de um garçom e de uma vendedora com muito orgulho, e desde cedo sempre tive interesse pela política, pela parte social do nosso bairro, um bairro que necessita muito do poder público, necessita muito de apoio das esferas públicas, e nasci com esse intuito de tentar ajudar, de fazer diferente. Minha mãe, com muitos esforços, me deu a oportunidade de estudar, cheguei a me formar em Direito, sou formado bacharel de Direito, sou formado pela Escola da Vida e Comunicador, porque temos um programa nas redes sociais. Fui desportista há muito tempo de futebol profissional. E aí, o meu interesse pela questão social do bairro Nazaré, onde eu moro, da Zona Oeste, as necessidades de mudanças, de melhorias, me fez entrar para a política comunitária. Começamos na política comunitária, ainda me envolvi na política estudantil, nos movimentos estudantis das escolas que passei. E aí, o interesse para a política partidária foi só mais um pulo, porque a gente já fazia essa parte de assessoria, dos bastidores, e nesse ano de 2020, coloquei meu nome à disposição para estar vereador de Natal, e aí alcançamos esse êxito, sendo o mais votado do partido mais antigo do Brasil, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com 3.000... De Getúlio Vargas, Partido Trabalhista, e aí com 3.464 natalenses que confiaram ao nosso projeto o seu voto, me deixa muito feliz e honrado. E estou todos os dias, Robson, todos os dias, desde o primeiro dia de janeiro desse ano, mesmo em recesso, que trabalhamos, que oficializamos, que aprovamos requerimentos, que já apresentamos projetos de leis, que já fiscalizamos várias unidades básicas de saúde, praças esportivas, trazendo secretários, discutindo e debatendo com a população os problemas de todas as zonas, norte, sul, leste e oeste. Muito bem, né? Importante. Tanto o fato da origem popular do vereador, como também o fato de reconhecer isso e não negar, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, quando chegam em certo ponto da vida, né, parece que esquecem do seu passado, né? E essa memória, o passado, a história é fundamental para qualquer pessoa que queira crescer com solidez na vida. E eu lhe pergunto, vereador, o que é que, sentado na cadeira agora, como vereador do Natal, o que é que o motiva a trabalhar, né? Quais são as suas principais áreas de atuação? Robson, nossas principais áreas, eu defendo muito a questão da parte social, né? Como eu falei, sou oriundo de bairros de comunidades, mas também a gente tem um enfrentamento com o esporte. O esporte, ele é qualidade de vida. Estou presidente da Comissão de Esporte com muita honra, então o esporte será uma das nossas bandeiras para tirar esses jovens das drogas, da violência, da marginalização, da inclusão social. Se ele não for um desportista profissional, mas a gente consegue formar o cidadão, então a gente precisa revitalizar os equipamentos esportivos, a gente precisa incluir não só o futebol é a paixão nacional, mas a gente precisa incluir outros esportes para que Natal possa desenvolver e tirar esses jovens das drogas. A saúde, eu trabalhei 3 anos na Secretaria de Saúde e me tornei um cidadão melhor quando trabalhei na Secretaria de Saúde. E hoje foi compromisso nosso em campanha, e se você procurar nas redes sociais do vereador Luciano Nascimento, você vê o que prometemos em campanha. Já são 7 unidades básicas de saúde que a gente visitou com nossa equipe para escutar os usuários, os servidores, as demandas reprimidas,
parabenizar o que está certo e cobrar do secretário o que está faltando, o que está errado. Já fizemos ofícios, relatórios, já apresentamos ao secretário de Saúde, doutor George Antunes, e aí, quando melhorar um pouco essa pandemia, nós iremos levar o secretário em loco nas unidades básicas de Nazaré, Bom Pastor, Monte Líbano, quilômetro 6, Potengi e na Zona Norte. E, por último, fomos às Quintas também. Então, esse contato com as pessoas na saúde, no esporte, na bandeira do social, com certeza será um dos nossos enfrentamentos. E agora também como membro da Comissão de Turismo, sabendo que esse é um dos setores que mais emprega, que mais gera renda, que mais gera economia, que está sendo prejudicado demais com essa pandemia, e aí a gente também defende essa revitalização, essa melhoria, essa divulgação do turismo natalense, porque aí, como eu falei, gera renda, emprego e economia para a nossa cidade natal. E essas são as principais bandeiras do nosso trabalho na Câmara Municipal de Natal. Vereador Luciano, e quando a gente pensa nessa área da saúde, você que visitou já 7 postos de saúde na cidade do Natal, quais são as maiores deficiências, as grandes necessidades dessas pessoas que acessam o Serviço Único de Saúde? O SUS, né, que tem méritos maravilhosos, mas às vezes em alguns lugares, né, não se consegue ter a estrutura necessária para atendimento da população. Perfeito. A saúde, com essa pandemia, é o que mais nos assola. Mas eu digo a você que os grandes problemas das unidades básicas, eu defendo o fortalecimento, Robson, da unidade básica, da atenção básica, da saúde básica, porque quando você fortalece a base, você desafoga os pronto atendimentos, as UPAs, os hospitais, e aí precisa fortalecer. E as grandes problemáticas são as áreas descobertas, as famosas áreas descobertas, que você mora próximo à unidade de saúde, mas não tem equipe suficiente para que a sua casa, o morador da sua família possa ser atendido. Porque tem as equipes e as equipes não estão completas. Às vezes falta um dentista, às vezes falta um enfermeiro, às vezes falta um médico. Então, esses são um dos grandes gargalos. Outro também é a demora dos exames, Robson. Você marca um exame na unidade de saúde, às vezes passa 6, 8, 10 meses. Se for um exame que necessite de vida ou morte, infelizmente parece o cidadão que falta, morre. acho que organização, né? Porque hoje em dia esses exames mais básicos não são exames caros, né? Você tem condição de ter isso hoje. Ultras. Pois é, e você ainda no ano de 2021, como a gente vive, ainda tem dificuldade de dar acesso às pessoas a exames básicos, né? É realmente lamentável esse tipo de coisa na capital do estado do Rio Grande do Norte. Isso dói muito porque as pessoas ficam nas filas de espera, aí liga para o vereador, para o deputado, tentar marcar, para o político, e às vezes a gente fica... Isso é uma ordem que o Ministério Público fiscaliza, você pode ultrapassar. As pessoas, ninguém sabe, nós não somos médicos para dizer aquele merece, esse aqui não merece. Então a gente precisa sanar esses problemas. Precisa o quê? De ter um centro de imagem natal. Eu defendo um centro de imagem natal para esses exames, pelo menos de pequena e média complexidade, dar uma celeridade melhor, que ia aumentar muito, ia melhorar muito a saúde das pessoas, né? E a estrutura também, a estrutura física. Algumas unidades estão até com estrutura boa, mas tem umas que estão com infiltração, com falta de lâmpadas, cifrão. Aí você tem que dar uma qualidade de atendimento para o profissional e para o usuário que utiliza essas unidades básicas. Mas, assim, é um compromisso. E o dinheiro que é descentralizado para postos de saúde, por exemplo, né, resolver esses pequenos problemas estruturais, ele está chegando aos postos de saúde ou não está chegando o suficiente? Como é que está essa situação atualmente, vereador? Robson, tem algumas informações que o governo do estado não está fazendo o seu repasse para a unidade municipal, né? Então, assim, a gente precisa checar, precisa fiscalizar, precisa estar atento a esses repasses, tanto do governo estadual como do governo federal, para que a gente possa... E o governo municipal está cumprindo com a sua parte em 100%? O prefeito Álvaro Dias? Robson, a gente vê as unidades básicas de saúde, algumas com pontos positivos, mas tem outras que estão necessitando dessa parte de equipes que não estão completas, né? Essa área descoberta, essa questão de infraestrutura. Eu estive nas Quintas, né, e já levei um relatório, já levei o ofício para o secretário doutor George Antunes, que a situação do bairro das Quintas é crítica em relação à infraestrutura. E está chegando as chuvas aí agora, e com essas chuvas, mais infiltrações, mais goteiras,
mais problemas vão trazer para essas unidades básicas de saúde, que são unidades básicas e unidades de saúde da família. São diferentes. A básica, ela só tem um atendimento na unidade, e a estratégia de saúde da família, o médico vai até a sua casa. Essa era que era para ser em toda a cidade, porque essa é importante, o médico vai, porque às vezes tem idosos, tem deficientes, tem pessoas que não conseguem ir até a unidade básica de saúde, e essas equipes visitam. Essa eu acho fantástico, esse trabalho. Vereador, e na área do esporte, né, o que é que o vereador poderia destacar de atuação, já que faz parte e preside, inclusive, aliás, a Comissão de Esporte na Câmara Municipal? Robson, o mandato do vereador Luciano Nascimento está destinando praticamente metade das nossas emendas impositivas para recuperação, revitalização de equipamentos esportivos em todas as zonas, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste e Zona Norte, para que esses equipamentos estejam prontos para receber os desportistas. Agora, não é só revitalizar os equipamentos, a gente precisa ter programas de incentivos para que a gente possa desenvolver através da Secretaria de Esporte. Eu já me reuni com a secretária Jódia, já coloquei para ela a dificuldade de ter os trabalhos através da Secretaria de Esporte e da comissão para que a gente pudesse desenvolver projetos, levando crianças, adolescentes a vários esportes das nossas comunidades, dos nossos bairros. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente está com a Câmara só apenas as sessões virtuais. Foi paralisada as comissões, mas ainda vai ter a primeira reunião da Comissão de Esporte, que é uma vez por mês, para que a gente debata, escute dos demais colegas, dos nossos pares, quais são os projetos que a gente vai colocar em prática na cidade de Natal. Mas do nosso mandato, já destinamos metade das nossas emendas impositivas para revitalizar, para recuperar esses equipamentos, porque, mais uma vez eu repito, o esporte salva vidas, o esporte ele educa, ele disciplina, ele tira da marginalização, das drogas, e Natal precisa voltar até um celeiro de grandes desportistas, como Magnólia, que foi do esporte, tem o Tubarão das Piscinas, tem vários desportistas, tem a Virna do vôlei. Por que a gente não volta mais ao cenário? Porque falta incentivo, falta os equipamentos revitalizados. A gente tem os CAICs das vidas do governo federal, que hoje eles estão inutilizados e aí a gente precisava. Lá tinha pista de atletismo, tinha piscina olímpica, tinha ginásios bem equipados. Por que não voltar? Porque o governo federal não reativa esses CAICs, que era tão importante para o desenvolvimento do esporte na cidade de Natal. Sem dúvida, né? E quem sabe até parcerias com o FIERN, Federação do Comércio, né? Porque eles têm estruturas nessa área, né? De parques esportivos, né? Quem sabe, de repente, se pode fazer um casamento nesse sentido. Vereador, você esteve fiscalizando, inclusive, um absurdo que tem acontecido em nossa cidade, que é a situação do acesso ao transporte público. Estamos no meio de uma pandemia, há uma obrigação de que os ônibus circulem na quantidade adequada, né, para atender a população que, mesmo na pandemia, está indo trabalhar por necessidade, mas alguns vereadores, nós vimos aí na imprensa toda, fizeram, inclusive, filmagens mostrando as garagens de ônibus, lotadas de ônibus, enquanto as pessoas estavam lotando os poucos ônibus que estavam nas ruas, né, pela necessidade de trabalhar. Como é que está essa situação hoje, vereador? E se há algum tipo de punição previsto para essas empresas de ônibus? E se há algo que venha, num prazo muito rápido, resolver esse problema tão sério? Robson, é um verdadeiro absurdo, né? Nós que somos da Comissão de Saúde, hoje, agora, 6h20 da manhã, nós estivemos nas paradas de ônibus da Zona Norte, lá no Apivida, onde nos deparamos com um verdadeiro absurdo. Se fecha restaurante, se fecha igrejas, por que tem o distanciamento, tem a utilização do álcool em gel, eles utilizam todos os protocolos da biossegurança e os ônibus são os grandes vetores de transmissor do coronavírus, lotados, Robson. E aí as empresas, não sei por que cargas d'água, elas não obedecem à decisão judicial, não obedecem à lei municipal, não obedecem às normas que são impostas. A gente precisa retornar urgentemente aos 100% da frota. Já se completou 30 dias de uma decisão judicial. E por que eles não são notificados?
apenas notificado a prefeitura e a De onde é secretaria. que vem esse poder tão forte dos empresários de ônibus que passa por cima da prefeitura de Natal e do prefeito, do governo do estado, da governadora, e passa por cima dos desembargadores da justiça? Eu faço essa pergunta a você também, Robson. Por favor, eu faço essa pergunta a você, ao natalense, a quem nos assiste. Eu não sei que poder é esse, que eles não obedecem decisão judicial, governo do estado, lei municipal, lei estadual, porque os ônibus lotados, tem uma lei dizendo que eles precisam ser higienizados a cada viagem, e eles só são higienizados na saída, passa 4, 5 viagens sem higienização. Tem o álcool em gel para o motorista, mas para os usuários que ficam lotados, igual, eu digo que é igual aquelas latinhas de Lata de sardinha, sardinha. lotados, e um absurdo. Estivemos, agora pela manhã, já estivemos na parada do Midway, do Via Direta, e não acaba esse absurdo. Tem que voltar aos 100% da frota, tem que higienizar a cada viagem que chegar no terminal, né? A gente precisa dar essa segurança, porque senão a gente vai ficar só noticiando o ceifamento de mortes e mortes sobre o coronavírus. Ontem eu perdi uma amiga, Robson, quando começou na primeira fase, só se morriam os idosos, só se morriam os que tinham comorbidade, né? E ontem eu E perdi hoje uma as pessoas amiga, que estão sendo vacinadas já não vão mais para as UTIs, né? já não vou mais para a Infelizmente, a UTI. vacinação está muito lenta, né? E a gente e tem motivo para isso, né? A postura do presidente da República absurda. E, infelizmente, a gente está nessa situação onde, com esse atraso da vacinação, o vírus vai tomando mais força, vai sofrendo mutação, criando novos tipos de vírus, né? Porque o vírus é um ser vivo. Então, Você assim como a vê. gente busca sobreviver, Vão o criando vírus outras também busca variantes, sobreviver. vão criando outras Exatamente, variantes, né? E outras aí vai cepas, atingindo já o jovem, né? já 37 anos, sem nenhuma doença, sem nenhuma comorbidade, ontem perdeu a vida. Aí o presidente, o ano passado, nega a compra de 70 milhões de vacinas, onde a gente poderia estar aí com a população, a metade da população brasileira já vacinada, pelo menos essa onda iria cair. Nos países, a onda cai, e aqui no Brasil a onda sobe, a onda do coronavírus, e nos assusta, nos amedronta, porque não está só morrendo de Covid. Robson, estão morrendo de fome. E eu queria dizer aqui a você que o nosso mandato, concretamente, nesse mês agora, eu utilizei, Robson, 59% do meu salário próprio, e adquirimos mais de 200 cestas básicas para entregar à população. Não é competência do vereador, mas nesse momento, eu que sou de comunidade, oriundo de bairro, vendo meus irmãos, meus amigos, isso, a política, a partidário, a política já passou, a gente precisa saber que as pessoas estão com fome, Robson. No meu WhatsApp, diariamente, são pedidos de emprego e de fome, de alimentos, pessoas que eu nem esperava estão passando necessidade. Então, fomos à comunidade do Salgado, destinamos 100 cestas básicas, 50 no loteamento José Sarney, e nessa quarta-feira entregamos mais 50 nos Barreiros ali em Felipe Camarão, entregamos alguns músicos, isso do nosso salário, Além do do próprio atraso da salário. vacina, o atraso também do auxílio emergencial, que veio para uma quantidade bem menor de pessoas e num valor bem menor, né? E aí o presidente paralisa, porque ali era apenas um alento, era pelo menos um socorro aquele auxílio emergencial, e o Brasil volta ao índice de miserabilidade de pessoas necessitando, aumenta gradativamente por causa da falta do auxílio emergencial, e as pessoas não entendem isso. Então, é muito preocupante a situação, e a gente precisa, urgentemente, como faltando ao assunto, a que esses ônibus tenham 100% da frota, higienização e segurança, porque as pessoas só entram nesses ônibus. Robson, foi usuário de ônibus muito tempo, e se precisar, irei de novo. Aqui no bairro Nazaré, na Avenida 9, peguei muito o 20, o 2369, o 63, o 21, sei da realidade das pessoas que estão necessitando pegar esses ônibus. Eu apresentei um projeto de lei, precisei retirar por causa de uma decisão judicial, mas eu coloquei os motoristas e os cobradores, os garis e os motoristas dos carros coletores de lixo como prioritário nessa vacina. Em todas as discussões, a gente só fala que os ônibus são os grandes vetores do coronavírus. E aí eu acho ainda, continuo achando, porque só tirei de pauta de caráter de urgência pela uma decisão judicial, mas vou lutar para que a gente possa aprovar esse projeto. Que motorista de ônibus, que faz a dupla função, garis e motorista de carros coletores de lixo, estejam nessa primeira fase da vacina do coronavírus, porque eles estão expostos desde a primeira fase, todos os dias. E os garis, pegando os nossos lixos, limpando a nossa cidade, não só com lixos contaminados do coronavírus, mas com todas as doenças.
Então, só sabe quem é ser um gari, ou quem tem um familiar. E eu tenho um familiar com muito orgulho. Meu tio Adriano é gari, lá do Passo Coqueiro, do Ecoponto, e ele fala todos os dias. Ele que foi uma figura paterna muito grande na minha infância, na minha adolescência, e eu vejo a realidade, né? E sei que eles precisam estar nessa primeira fase. E aí uma decisão judicial do STF dizendo que não se pode mais interferir nas casas legislativas, no executivo, a ordem do cronograma do Plano Nacional de Vacinação. Mas a gente precisa insistir que tem alguns segmentos, que tem algumas categorias que tem que ser prioridade. Na verdade, o Brasil já era para estar metade da sua população vacinada, se não fosse essa questão do governo federal. Aí fica aqui o nosso registro. Você tinha o Trump nos Estados Unidos, né, na mesma situação do Brasil, né? Quando mudou de presidente lá, a realidade é outra completamente diferente. Vereador Luciano Nascimento, e para finalizar, uma palavra sobre outra comissão da qual você participa, que é a Comissão de Turismo, né? Uma área das que mais tem sofrido, não só na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Acho que a principal pancada, né, que está se recebendo em termos de áreas comerciais, né, de atividade de trabalho, essa área de turismo, sem dúvida, é a mais sofrida no mundo inteiro. O setor de turismo e o setor produtivo, Robson, né? Nós tivemos uma conversa com o secretário Fernando Fernandes, e aí o nosso mandato, ao lado do mandato do vereador Aldo, Hermes, Paulinho Freire e Nina, fizemos uma proposta de sugestão ao executivo para que ele pudesse trazer um pacote de medidas para rachar essa conta com o setor produtivo, que é o pessoal da Brasel, da BIH, dos bares, restaurantes, do setor de eventos. A gente se reuniu com o Fernando Fernandes, apresentamos essa proposta, e estamos esperando o prefeito chamar os vereadores que apresentou essa proposta, junto com o setor produtivo, para rachar, para trazer descontos no ISS, no IPTU, no Refins, na taxa de lixo. A gente precisa rachar essa conta com esse setor produtivo, porque eles estão desempregando, eles estão com a corda no pescoço, né? A gente não pode pensar, porque é empresário, mas empresário é quem emprega o pessoal lá do meu bairro, do Bom Pastor, de Nazaré, da Zona Norte, né? Então, você vai precisar demitir o garçom, a camareira, o auxiliar de cozinha, o vigia, e assim sucessivamente. Então, o setor turismo está na UTI e precisa se resgatar logo, logo. Então, voltar com segurança, claro, mas a gente precisa voltar com medidas, realmente, medidas concretas, urgentes, para salvar o setor do turismo, que são os hotéis. Natal vive mais de 50%, gera economia e renda quando essas praias, quando os hotéis, quando os bares e restaurantes, quando a noite ferve em Ponta Negra para gerar economia e renda. E essas pessoas estão necessitando. Fizeram um protesto agora enorme, ordeiro, porque a gente sabe que o Covid-19 é realidade, ceifa vidas, é letal, mas a preocupação também é com o emprego e com a falta de renda de todos os natalenses. Robson, é muito preocupante. Então, o nosso mandato do vereador Luciano Nascimento, enquanto membro da Comissão de Turismo, que é em Turismo, Indústria, Comércio e Empreendedorismo, apresentamos, como falei, junto com 4 colegas, um pacote de medidas para que o prefeito pudesse trazer, porque a gente não tem a competência de legislar sobre a questão dos impostos. Tinha que ser uma medida do executivo, mas precisa refinanciar, fazer refins, fazer a questão de redução do ISS, dos impostos, e que a gente pudesse rachar essa conta com esse setor que é tão importante na cidade de Natal. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do vereador de Natal, Luciano Nascimento, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, Robson, parabenizo o seu trabalho, parabenizo o sucesso, acompanho. Você hoje já não é mais uma figura apenas norte-riograndense, você hoje é uma figura nacional do jornalismo. Parabenizar pelo seu dia, passou nesses dias atrás o dia do jornalismo, né? E a gente sempre defende a imprensa, a livre imprensa, e jamais cercear a palavra dos jornalistas, porque vocês são a nossa voz, não só dos políticos, mas de todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador.